Adonai, שמעתי שמך יראתי, אדוני, אדוני, שמעתי ונרגזתי יום בו תפקדני, זחלתי וחלתי יום בו תדינני, הושפלתי ונבהלתי פן באפך תמיתני, כי גדול יום אדוני. Olá, boa noite. É uma alegria estar com você na nova série Protagonistas. Queremos agradecer a doutora Grace Bussoleto, porque em outubro ela compartilhou grandes mensagens conosco. A nova série contará com a presença do Nicolas Flores e ele também trará mensagens especiais para nós. Lembre-se que este programa é para você, então compartilhe conosco o seu pedido e o seu agradecimento especial para que possamos orar juntos. Também, se você desejar receber um presente nosso, que é o livro Grande Conflito, deixe o seu endereço no WhatsApp que aparece aqui na tela para que possamos enviar para você. E a seguir, nós teremos uma mensagem musical com a Bruna Santos e logo após a mensagem com Nicolas Flores. Que não vem de ti, fui tão longe que achei não poder mais voltar, mas quando olhei, estavas a me esperar. Eu quero fazer a coisa certa agora, eu sei que preciso aceitar, esta é a hora. Eu tenho perdido meu caminho, mas eu quero voltar. Pai, cuida de mim. Também vi riquezas que o mundo dá, coisas novas que iludem qualquer coração, mas o vazio que sinto só tu podes encher. Tu és a fonte de vida, vem em mim habitar. Eu quero fazer a coisa certa agora, eu sei que preciso aceitar, esta é a hora. Eu tenho perdido meu caminho, mas eu quero voltar. Pai, cuida de mim. Não temerei, pois tu és meu Deus.
Olá, querido, é muito bom contar com você aqui para nós começarmos mais uma série de sermões aqui no nosso canal do YouTube. O título dessa nossa série será Protagonistas, e eu quero junto com você investigar a vida de alguns grandes nomes da Bíblia, que alguns são bons exemplos e outros maus exemplos de pessoas que foram protagonistas ou não da sua própria história. O desafio para mim e para você aqui é a gente aprender a tomar as rédeas da nossa vida, a escolhermos diariamente sermos os protagonistas da nossa própria história e não deixar com que outras pessoas escolham por nós, não deixar com que as nossas reações mais, automáticas, mais movidas pela emoção, aquela resposta rápida, tomem as rédeas da nossa vida. Não deixar com que as nossas fraquezas e desculpas acabem, escolhendo os nossos caminhos. Então, meu desejo é que eu seja um protagonista da minha vida e que você seja também. E o personagem escolhido para a gente iniciar esta série hoje aqui é Daniel, um dos meus profetas favoritos. E para iniciar, eu quero recapitular com você algumas partes do capítulo 1 de Daniel. Nós temos aqui uma bela imagem do que poderia ter sido a chegada do jovem Daniel na Babilônia. E a gente tem uma simulação aqui, a inteligência artificial até passou perto de acertar o que seria os portais de Ishtar. É uma coisa linda que existe até hoje. A gente pode ver, eu tive o prazer de ver o original dentro do Museu Pérgamo, lá em Berlim. E a arte ficou parecida aqui, ficou bem legal. E o mais fantástico disso é que você vendo aquela imensidão, eu lembrei, nossa, o profeta Daniel muito provavelmente passou aqui avistando os mesmos tijolos que eu avistei. E o que é impressionante, muito mais do que isso, é o que a gente pode aprender com Daniel, mesmo ainda jovem. Olha só, você deve conhecer essa história. No capítulo 1, a gente começa vendo que Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e o Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, o rei de Judá, e ele fez a festa lá, né? E uma coisa interessante do rei Nabucodonosor é que ele não simplesmente chegava e destruía tudo e a todas as vidas. Não, ele deve ter causado um estrago, sim, né? Com certeza. Mas uma estratégia que ele tinha era se apropriar de coisas para o bem do seu reino. Aqui a gente vê que ele já no segundo verso, né? Ele levou alguns dos utensílios da casa de Deus, lá do templo de Jerusalém, levou para Sinar, para a casa do seu Deus, né? Isso aqui é uma coisa até simbólica, né? É uma conquista total, né? As suas divindades, é como se ele dissesse, estão acima do Deus de Israel. E no verso 3 fala de uma apropriação de outras coisas, de material humano, e eu acho que isso aqui é muito digno de nota, né? Ele podia ter matado todo mundo, mas não. A ideia dele, né, e dos seus líderes era o quê? Trazer alguns dos filhos de Israel, verso 3, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha só que interessante. A gente vê aqui que Daniel e aqueles seus 3 amigos que a gente conhece na história logo depois, eles já faziam então parte de uma juventude distinta em Israel. Eles não tinham nenhum defeito físico nem mental, eles tinham boa aparência, eles já eram sábios, já eram doutos em ciência, eles já eram jovens de boa educação, já eram instruídos. E então Nabucodonosor, muito inteligentemente, resolve se apropriar da inteligência e do potencial da juventude de Israel e de muitos outros lugares que ele já devia estar passando e conquistando. Então, eu acho curioso isso, né? Se existe então algum alento na história de Daniel, é esse. Ele estava sendo selecionado para
eles iam investir nele e no seu futuro, né? Porque, por um lado, a história é bastante trágica. A gente pensa num jovem, num adolescente, no máximo nos seus 17 anos, muito provavelmente. E ele, então, vê o seu país ser tomado, vê a sua cidade santa ser invadida. E agora ele é levado como escravo, provavelmente andando por milhares de quilômetros lá para outro país. Ele deve ter perdido alguns queridos para a morte. Ele deve ter perdido, né, alguns familiares para sempre. Ele já estava imaginando, será que um dia eu vou voltar para a minha terra? Será que um dia eu vou poder ver de novo a minha família? Será que um dia eu vou comer a comida da minha própria mãe de novo? Essas dúvidas, nós já sabemos a resposta, se por acaso elas passaram pela sua mente. A gente vê que, infelizmente, nada disso aconteceu. E ele viveu como um escravo, né, dominado, e o seu país lá às traças por todo o restante da sua vida. Mas é aquilo, se existia algum alento, era que ele não seria levado para sofrer, para ficar preso, nem para trabalhar no pesado. Ele foi levado para estudar, para continuar sendo versado em diversas áreas. E esse país que agora tinha dominado o seu, iria investir nele, na juventude de vários lugares. Para quê? Para se apropriar deles, para o bem e desenvolvimento agora do seu próprio país, da própria corte de Nabucodonosor. Mas aí é que está. Isso não era só um alento, isso não era só um ponto positivo no meio da história. Mas é um ponto que nós vemos que, e também a gente poderia imaginar, né, traria grandes desafios para os jovens envolvidos. Porque o desenrolar da história já diz quais que eram os planos da corte para eles, né? Seriam instruídos e tal, iam servir o rei ali de pertinho, eles iam ser funcionários dos mais altos escalões da corte babilônica, né? Mas eles, beleza, tiveram seus nomes mudados, e o verso 8, olha só, esse é um dos meus favoritos aqui da passagem, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A gente vê, você pode ler depois na íntegra o capítulo. A princípio, o chefe dos eunucos ficou com medo e ele disse: meu amigo, não posso fazer isso que vocês estão pedindo. Vocês querem uma comida diferente, por quê? A gente está oferecendo aqui para vocês do bom e do melhor. A comida que o rei come, a melhor comida do mundo todo, está à sua disposição. O vinho que o rei da Babilônia toma, vocês vão poder beber também. Por que eu ia dar uma coisa diferente? Eu não quero ver vocês aí passando mal daqui a pouco, mais fracos, mais piores do que os outros. Daniel muito sabiamente falou: eu te entendo, brother, mas vamos fazer o seguinte, faz um teste, dá essa dieta diferente pra gente, só legumes e água, comida e bebida diferentes, só por 10 dias. E no final você vê o que aconteceu e toma a sua decisão. Deus abençoou esses planos. E ao final desses 10 dias de teste que o homem aceitou, ele viu que Daniel e esses seus amigos que entraram ali no esquema estavam muito mais corados, mais inteligentes, mais ligeiros que os outros. E então todo esse longo preparo, eles conseguiram contar com a ajuda desse homem e eles tiveram aí o seu pedido atendido por todo o período. E ao final deste longo período, eles estavam, numa linguagem figurada, o autor bíblico nos diz que eles estavam 10 vezes mais ligados, mais sábios do que os outros magos e encantadores que havia em todo o reino. Isso está lá no verso 20 e no verso 21. Mas olha só, você já deve estar se perguntando ou imaginando por que eu dei uma ênfase ali no verso 8. Porque a gente já viu algumas coisas. Era um momento de sofrimento
e de desafios para Daniel, para esses seus 3 amigos e para tantos outros jovens. Porque, com certeza, não havia só 4 jovens de Israel que foram levados para participar disso. Eu imagino que havia dezenas, talvez até centenas, né? Mas, aí que está, talvez uma das primeiras coisas dignas de nota aqui para a gente hoje. Para você que quer se tornar um protagonista da própria vida e não deixar a vida te levar para, sabe, por caminhos que você não escolhe direito, que você deixa rolar ou que você permite que outras pessoas te levem por eles. A gente só conhece o nome de 4 jovens, muito provavelmente porque esses são os únicos 4 que resolveram ser firmes no momento do grande desafio. Porque olha só, para todos os outros, muito provavelmente os olhos brilharam quando eles viram, olha só, eu não preciso ficar chorando por tudo que eu perdi e tal, eles devem ter se agarrado ao ponto positivo que era, beleza, os caras vão investir em mim, eu vou continuar estudando, eu vou concorrer aqui né? Eu vou ter a possibilidade de servir o rei da Babilônia de perto. Eu vou ter um ótimo salário. Olha só, eu mal cheguei, já tenho acesso à melhor comida do mundo, ao vinho que o próprio rei bebe. Isso deve ter brilhado nos olhos de muitos jovens. E mesmo aqueles que sabiam aquilo que Daniel sabia, que certas comidas, certas iguarias, certas bebidas os contaminavam, eles não se importaram com isso. O olho brilhou, né? Alguma coisa cresceu ali dentro deles e eles não se importaram em se contaminar e deixaram com que, né, alguns atrativos impróprios, impuros, os seduzissem. E é por isso que eu acredito que a gente só conhece 4 jovens de Israel pelo nome, muito provavelmente porque eles foram os únicos que escolheram se manter fiéis. E com certeza não foi fácil. A gente vê, desde o início, Daniel teve que pedir, teve que ter a coragem, teve que ter a sabedoria de usar as palavras, de tentar convencer as pessoas envolvidas, porque lá no fundo ele era só um escravo, né? O escravo chega lá, tá, ele é dominado, só obedece e pronto. Mas Deus estava com eles, e lhes concedeu o seu favor. E aqui está uma grande lição para mim e para você. Se fôssemos nós aqui, será que a gente teria o nosso nome marcado na história? Ou eu e você nos teríamos deixado levar, né, pela tentação de tudo aquilo que brilhava no olho lá na corte babilônica? Quais têm sido as tuas decisões? Você tem deixado com que coisas brilhantes e atrativas te levem a te tornar impuro? E eu quero ir para um assunto aqui que para muitas pessoas é considerado pequeno, de menor importância, mas é especificamente o assunto aqui do texto: comida e bebida. Muito provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer: ah, não, mas tem coisas que não são ponto de salvação. Já ouviu essa expressão, né? E algumas pessoas consideram que comida, né, dieta e tal, isso aí não é ponto de salvação. Eu te confesso que eu nunca entendi isso. O que alguém quer dizer com ponto de salvação? Quer dizer que Deus, os anjos têm lá, Deus tem um negócio assim: ah, tem coisas, meu filho, que são ponto de salvação. Na hora do julgamento ele vai te perguntar: fez isso? Check. Fez isso? Check. Daí alguém vai dizer: ah, eu cumpri tudo que a Bíblia falava sobre dieta. Não, esse check não conta, não era ponto de salvação. Meu querido, a gente sabe que a salvação não é assim, não existem pontos de salvação que algumas coisas têm que ser obedecidas ou não. Nada é ponto de salvação. Nada. Mas, ao mesmo tempo, tudo é ponto de salvação. Porque qualquer coisa, por mínima que seja, se ela adquire, né, uma proporção maior do que devia na minha vida, ela se torna um ponto de perdição, no caso, né? Então eu posso me perder pela gula,
por outros problemas com relação à alimentação. Eu posso me perder se eu for, né, como um dos outros protagonistas que a gente vai ver em outro momento da série, se o meu olho cresce para sexualidade impura, pode ser um ponto de salvação ou perdição a minha língua, se eu sou um fofoqueiro, ou se eu, né, sou uma maledicente, se eu só falo bobagem. Existem milhões de maneiras de eu perder a salvação. Então, sabe, eu acho que esse é um daqueles pontos meio paradoxais. Nada é ponto de salvação, no sentido de que eu tenho que ter um check numa lista. Mas, ao mesmo tempo, tudo pode ser um ponto de salvação. Se isso se tornar maior, né, ou se isso se tornar uma maneira de eu me tornar impuro, gente. Então, a gente tem que ser maduro com relação a isso. E Daniel foi, o jovem, o adolescente Daniel foi, cara. Ele podia ter pensado assim, não, comida não é ponto de salvação, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou crescer aqui, vou ser um dos caras maiores, né, vou trabalhar perto do rei, vou comer as melhores comidas do mundo, cara. Eu tava pensando aqui que eu ia vir penar, que eu era escravo, olha só o que os caras estão me oferecendo. Não, cara, olha o verso 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Eu preciso dizer para você, comida e bebida é coisa séria sim. Ela pode te contaminar, eles podem te contaminar. E a gente sabe, eu e você temos condição, através da Bíblia, de saber que nós somos um ser integral, holístico. Se eu contamino o meu corpo, eu sou uma coisa só. Contaminação mental e espiritual já veio, é integral. A pureza tem que ser tudo, eu tenho que lutar por uma pureza integral. Eu não posso cuidar só de um aspecto da minha vida. Ah não, beleza, eu vou cuidar da pureza do meu corpo, e você tem a dieta mais exemplar do mundo, mas aí você contamina a tua mente com pensamentos impróprios, com leitura imprópria, com sei lá o que impróprio, né? Ou você não está nem muito aí pro lado espiritual, não tem como fragmentar. Tudo isso é muito conectado. Se eu contamino uma área da minha vida, todas as outras estão comprometidas. Daniel com certeza sabia disso. E ele não quis contaminar o seu corpo com aquilo que muitos se perderam ali. E a gente não conhece o nome de ninguém, só de 4. E ao longo da história, até os dias de hoje, muitos continuam escolhendo um caminho de impureza e consequente perdição, porque acham que não é ponto de salvação. Não dá para entender, gente. Não dá para entender. Nós devemos ser os protagonistas da nossa história. Quando a gente escolhe essas conversinhas, a gente está deixando com que uma conversa fiada, uma história mal contada e mal inventada pelos outros, dite a nossa conduta. Aí eu não estou tomando as rédeas da minha vida, estou deixando de ser o protagonista. Infelizmente. Então, esse é talvez o maior desafio para nós hoje aqui, inspirados pela história do pré-profeta Daniel, digamos assim. Aquele jovem escravo que tinha tudo para desanimar, tinha toda a razão do mundo para reclamar, para desistir, para excomungar a Deus perante a situação que se afigurava na sua frente a partir daquele momento. Mas que não escolheu nada disso. Ele escolheu ser o protagonista da história dele. Ele escolheu firmemente ser fiel a Deus nos mínimos detalhes. Ser fiel naquilo que era pouco aos olhos de alguns, mas que ele sabia que envolvia uma decisão firme, porque as coisas pequenas podem se tornar médias e grandes. Aquilo que é pouco em algum momento vai se transformar no muito. E esse aqui está um alerta. Esse é um alerta para mim e para você. A gente pode e deveria aprender com Daniel a se manter puros, a escolher, decidir diariamente, de maneira firme, não se contaminar com as inúmeras iguarias que o mundo nos oferece. Seja comida, seja bebida, seja literatura, seja
alguma coisa audiovisual, né? Música, série, filme, toda essa infinidade de oferta que a gente tem de conteúdos atrativos, bonitos, legais, bem produzidos, mas que o jovem, o cristão maduro, muitas vezes vai olhar e vai perceber: olha, isso não é só atrativo, isso não é só aquilo que o mundo prega que é o melhor, mas isso aqui tem o potencial de me contaminar, e eu devo então me afastar. Quero te convidar agora a prestar atenção na bela música que nós vamos ouvir ser cantada agora, e que Deus te abençoe na sua decisão de não se contaminar com nada que possa te trazer impureza. De grandes sensações, a luta por sucesso arrasta multidões, mas logo o tempo passa e a fama se desfaz. Agora é o tempo de acharmos nossa paz. Só em Jesus nós temos salvação, pois numa cruz nos deu o seu perdão. Ele deu fim à culpa que o pecado traz. Só em Jesus nós temos plena paz. Olhando para Cristo, vivendo pela fé, seremos transformados, assim como Ele é. Num tempo muito em breve, no lar de eterna luz, veremos face a face a paz que é Jesus. Só por Jesus nós temos salvação, pois numa cruz nos deu o seu perdão. Ele deu fim à culpa que o pecado traz. Só em Jesus nós temos plena paz.
nós temos plena paz. Meus amigos, eu quero ler, para a gente encerrar, uma breve citação do livro Os Ungidos, na página 39. Eu convido você a ler, esse livro é fantástico. E aqui eu estou lendo o capítulo sobre Daniel. Daniel e seus amigos haviam aprendido que eram responsáveis diante de Deus por seus dons e talentos e que jamais deveriam enfraquecê-los. As tentações que existiam nessa corte luxuosa e corrupta eram fortes, mas esses jovens hebreus se mantiveram puros. Nenhuma força, nenhuma influência poderia afastá-los dos princípios que tinham aprendido desde a infância, pelo estudo da palavra e das obras de Deus. Daniel e seus 3 amigos foram exemplos marcantes do que as pessoas podem se tornar ao se unirem a Deus. Esses jovens de linhagem real foram levados de seu lar simples para a Babilônia, a cidade mais bela da época, e colocados na corte do maior rei do mundo. E olha só, foram capazes, pela graça e pelo poder sobrenatural de Deus e pela instrução da palavra de Deus, de se manter puros, sem se contaminar. Meu amigo, eu sei que a gente enfrenta desafios gigantescos num mundo cada vez mais complicado de se viver. Mas essa história nos deixa claro que é possível se manter puro, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Esse é o meu desejo para a minha vida, e esse é o desafio que eu lanço para você, e o desejo que eu tenho para a sua vida também. E não só eu, é claro que Deus tem esse desejo e Ele te dará condições de vencer, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Grandioso Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pela maneira maravilhosa com que o Senhor tem conduzido, ou pelo menos tentado conduzir a nossa vida. O desejo de nós todos aqui hoje é sermos os protagonistas e o Senhor ser o diretor da nossa história. Sabe, muitas vezes a gente se vê vivendo uma vida desregrada, deixando com que outras histórias, outras pessoas, outras filosofias tomem as rédeas do nosso caminho. Mas, Pai, nos abre os olhos para o poder de escolha que todos nós temos. Nos abre os olhos para o poder infinito que o Senhor tem e que está à nossa disposição também para nos levar a bons caminhos. Por favor, Pai, abençoa essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que ela tenha hoje tomado uma firme decisão, assim como Daniel, de não se deixar contaminar por nenhum tipo de iguaria, ou seja, de conteúdo que a gente possa consumir das mais variadas formas, seja física, mental ou espiritualmente. E que essa decisão de se manter fiel se prove dia após dia e muito em breve, na volta de Jesus, a melhor decisão que essa pessoa já tomou. E é em nome do nosso Salvador Jesus que nós oramos. Amém, Pai.